Boa noite, eu sou a professora Jucimara Mansani e sou professora da Rede Estadual de Ensino pelo Núcleo de Foz do Iguaçu. Trabalho em São Miguel do Iguaçu com as disciplinas de Ciências e Biologia, mas presenciei o curso online Conexão Lives e esse vídeo então faz parte dessa avaliação do YouTube. Como vimos na parte das didáticas e metodologias do ensino de biologia, percebemos que vários professores trazem novas metodologias para trabalhar esses conteúdos em sala. Eu vim trazer para vocês, então, o que eu realizei com as turmas de ensino médio, que eu tenho do primeiro ano, quando eu trabalhei, então, os conteúdos de ácidos nucleicos. Conforme sabemos da importância dessas práticas diferenciadas no ensino de biologia e que muitas vezes no livro didático é muito cansativo ficar lendo e discutindo, eu trouxe a parte mais visual e didática para eles entenderem quais seriam a importância dos ácidos nucleicos e a sua presença. Então eu iniciei a aula fazendo questões problematizadoras, pedindo aonde tinha, para que servia os ácidos nucleicos, a importância deles para os seres vivos e assim por diante. Se eles conheciam aonde que estava na célula, em que local tinha esses ácidos nucleicos. Comecei a abordar daí em diante. Se todos os seres vivos tinham DNA e RNA. Aí então comecei para a parte mais explicativa, que era a parte de dizer o que era um ácido nucleico, o que tinha a menor parte lá, os nucleotídeos, e fui explicando utilizando os livros, imagens de slides e algumas fotografias do livro para mostrar essa parte dos nucleotídeos. A partir daí que eu fiz essa visualização das imagens, nós partimos para a parte prática já. Quando eu tinha explicado que o nucleotídeo era formado por ter 3 partes, eu fui falar então do DNA. Do DNA, eu comecei abordando, falei toda a estrutura, a sua questão da dupla hélice, conforme vemos aqui no modelo, a questão das bases e seu pareamento, e então a partir disso eu entreguei aos alunos o DNA em origami, que na verdade é uma folha impressa em branco. A partir disso, os alunos pegaram e fizeram a pintura. Eu expliquei a eles em sala como deveria proceder a pintura das bases. Fizemos a dobradura e em seguida, com a dobradura, depois podemos perceber que existem as pontes de hidrogênio aqui. Então eu expliquei a questão das bases púricas e pirimídicas. E se formos ver a fundo essa folha, veremos que temos aqui a parte do grupo fosfato, a parte da base e a parte da pentose. Que é justamente o que eu vejo que muitos alunos não conseguem entender a ordem. Quando eu tenho DNA, qual é a ordem desse nucleotídeo? Que é sempre grupo fosfato, pentose e base. E sempre eu acredito que muitos professores utilizam a analogia de dizer que o DNA, quando ele está em dupla fita, ele parece como se fosse uma escadinha. Então eu utilizei esse modelo em origami do DNA para que eles conseguissem visualizar isso que eu estivesse falando, porque é muito difícil de compreender. Fazendo a dobradura, depois que ele estiver montado, então todos os alunos tivessem o DNA em espiral conforme a dobradura. Ao final disso, no final da aula, aí depois eu trabalhei o RNA, expliquei também a questão do pareamento e em seguida eu falei ao final da aula para eles se organizarem em duplas e eles montarem um modelo tridimensional, utilizando materiais alternativos que eles escolhessem. A partir disso, eu organizei as duplas e cada um deles tiveram que fazer para a próxima aula o trabalho de maquete, conforme está aqui. Essa aqui foi uma maquete de um dos melhores, assim, que eu achei. Cada dupla fez a sua maquete e cada um deles tentaram elaborar, então, essa dupla hélice. Se vocês observarem, a gente percebe que nesse caso, essa maquete ficou bem completa. Então, aqui temos o grupo fosfato, a
pentose, ou a pentose seria o azul, né? Melhor ainda, grupo fosfato, pentose e a base. E se a gente for ver, tem o pareamento correto, né? E eles conseguiram até, foi bem bonito essa maquete, eles conseguiram deixar até o modelo de espiral. Eles depois, na outra aula, eles pegaram e explicaram com as palavras deles a questão do pareamento, a questão da ordem dos nucleotídeos, que isso é muito importante, a parte visual, cada um explicou para os colegas. Após isso, na outra aula, o que eu fiz? Não trouxe para vocês aqui, mas nós fizemos então aí, eu expliquei a questão um pouquinho da duplicação, da transcrição, quando eu falei de RNA. E no final eu expliquei com algumas turmas que eu consegui, né? Eu fiz a questão da extração do DNA de frutas. Então nós pegamos algumas frutas que alguns trouxeram, incluindo ali, maioria trouxe, dos alunos trouxeram morango, banana, questão de kiwi, e eles fizeram aquela prática da extração do morango. Ali eles puderam perceber que o processo da extração do morango do DNA foi o mesmo para todas as frutas. Todos os grupos fizeram o mesmo procedimento. No entanto, nós podemos perceber que algumas frutas deu mais certo, conseguiu extrair melhor o DNA do que outras. Então, para alguns foi até uma forma de comparação, porque cada grupo tinha uma fruta, e ao final a gente pôde perceber. Alguns alunos também fizeram com frutas cítricas, limão, laranja. E o que nós vimos em sala, que os alunos puderam até comprovar, né? Eles fizeram procedimento com detergente, com sal, com o álcool. Lembrando que o álcool ele foi importante para que o DNA subisse e fizesse aquela nuvenzinha branca em cima. Ao final do processo, nós podemos observar que o morango e a banana, o kiwi também deu bastante, foi bem relevante, foram as frutas que mais conseguiram se extrair o DNA deles, enquanto que as frutas cítricas não. E aí os alunos puderam colocar os copos um do lado do outro. Eu expliquei sobre a relevância de cada instrução, né? O porquê do detergente, o porquê do sal, cada uma as suas funções. E no final a gente entrou na questão da célula, onde que estava esse DNA. Como finalização dessa aula de ácidos nucleicos, então a parte avaliativa ficou como, né? A parte da maquete, eu avaliei. Nós fizemos um relatório dessa aula prática que nós realizamos em sala. E após tudo isso, como parte de revisão, nós fizemos a parte de atividade online, um quiz que eu montei naquele programa Socrative, onde você adiciona as perguntas e depois a gente consegue que os alunos fazem as perguntas e resolvem, você abre a atividade e eles respondem. E nessa atividade, eles conseguem depois, que está tudo feito, eles conseguem ter noção de qual pergunta eles acertaram, qual eles erraram. E ao final de tudo isso, eu consigo ver com o meu login qual foi a porcentagem de acertos e quais questões eles mais erraram. Então isso acabou sendo uma forma de revisão do conteúdo para fechar essa parte, né? E então depois que eu trabalhei a parte de RNA também, eu fiz uma avaliação. Pelo que eu pude perceber, os alunos gostaram bastante da parte prática, ficaram às vezes um pouco irritados porque o DNA deles não dava para fazer o espiral, muitos queriam. E que a prática da extração de DNA foi muito interessante, porque eles não imaginavam que dava para tirar como foi feita ali. Ao fim de tudo isso, eu pude perceber que apesar de ser um conteúdo difícil e que muitas vezes o conteúdo está de forma muito maçante, ele acaba sendo uma forma bem construtiva, com as maquetes, com aulas práticas, foi bem interessante. E os alunos gostaram bastante. Ao final, eles até conseguiram argumentar várias coisas
e várias coisas que eles conseguiram articular, tentando argumentar sobre a prática, sobre o DNA da maquete deles. E eu vi que muitos conseguiram lembrar depois na prova quais foram as coisas que eles montaram, fizeram, como parte avaliativa. Então, essa foi a parte do meu vídeo. Gostaria de agradecer pelo curso e pelas contribuições que os colegas deram também. Espero ter ajudado e contribuído com a formação de vocês. Obrigada.